o que é que vocês recomendam de cuidados, por exemplo, o pessoal que quer cantar, para os cantores, o que é que vocês dão de dicas que eles não devem fazer e assim, também o que deve fazer, né? A mesma coisa, os cuidados com a questão da boca, né? E tudo. Bom, o cantor, primeiro, né, que ele precisa entender a voz dele. Então, todo mundo precisa de aula de canto? Nem sempre. É por isso que hoje eu trabalho com aulas de canto, que eu costumo dizer que é a iniciação ao canto, a iniciação à música, e eu trabalho com cantores que não têm nenhuma patologia, mas ele não tem a técnica. Então ele é muito limitado às vezes de técnica, ele canta todas as mesmas músicas com a mesma técnica, ou ele não entende a parte mesmo de registros, ele precisa desenvolver uma melhor percepção da voz no agudo, diminuir o esforço para fazer esse agudo. Às vezes a pessoa também tem uma dificuldade de perceber as notas, né? Se cantar uma música em uma tonalidade menor, a pessoa não pega direito. Aí eu vivo desafinando essa música, quando eu vou ver é uma tonalidade menor. Então é o que é falta de treinamento auditivo, né? É um problema fonoaudiológico, né? Então é uma coisa que a gente vai resolver com a música. Então o cantor ele precisa entender, começar a ouvir a forma que ele canta e realmente perceber, será que eu preciso mesmo aqui de ajuda para eu fazer isso? Será que esse agudo aqui que eu estou fazendo tá legal? É normal? Será que é normal terminar de cantar um show de 1 hora e eu já tá morrendo de cansado, sentindo a minha garganta doer? Será que eu realmente não preciso fazer um aquecimento vocal? Né? Então tem muitos cantores que dizem assim, não, eu tenho um dom, não preciso fazer aquecimento. Não existe isso, gente. O aquecimento vocal, ele é a preparação para você utilizar aquela estrutura ali que você vai colocar de repente passar 1-2 horas utilizando ela direto. É como se você fosse fazer uma viagem daqui de Fortaleza para do Ceará para outro estado e você não faz a revisão no seu carro. Rapaz, tá falando isso aí, eu me lembrei agora assim o quanto o pessoal do rock extremo tá exemplar nisso, né? Demais. O vocalista do Cannibal Corpse parece uma frescura, né? Mas ele pega toalhas quentes em volta do pescoço. Termoterapia. Né? E ele fica lá e, tipo assim, ele não conversa com ninguém. É o que eu digo. Ele só acena. As pessoas fora do Brasil, a galera já tem muito esse conceito, né? A vocologia, né? O estudo da voz. Então, a gente vê muitas coisas que aqui, por exemplo, se um professor de canto fizer, não pode, você não pode fazer isso. Mas lá, quem é professor de canto faz, né? Lá na Suécia, lá na Europa, né? Normal. O que aconteceu também é que a cantora Tária, ela teve um problema lá em Curitiba, né? E a voz se foi. E aí, rapaz, foi incrível, foi meio que milagroso, porque o show dela foi na quinta, o daqui era sábado. E tipo assim, ela tem uma preparadora vocal que anda com ela pra cima e pra baixo e conseguiu botar a voz dela nos eixos de novo no sábado. Só que quando ela chegou aqui, tipo assim, a gente tava até marcado de entrevistar, ela disse, olha, ela não vai poder falar com ninguém, ela precisa ficar quieta no canto dela. E algumas músicas foram cortadas do repertório. Sim, exatamente. Aqui que eu falei lá das músicas, né, que vão... Então, tudo tem um gasto energético quando você vai cantar. Tem a musculatura que está envolvida para fazer aquela música específica. É muito agudo, é muito grave. Né? Então, hoje, do Brasil, principalmente, ele é um dos países que estuda muito drives, né? Drives vocais. A gente tem o professor Ariel Coelho, né, que é um grande pesquisador da voz. Uma referência de voz no rock. Né, e ele usa muito o recurso fisiológico. A gente entender a base fisiológica daquilo ali. Não é grito. Não é técnica. É uma técnica, né? Então você precisa entender que é a técnica. Então, às vezes a técnica, você pode pegar uma técnica por imitação, por ouvir. E o seu corpo, por ter uma excelente introcepção, propriocepção ali, o sétimo sentido aguçado, você vai conseguir reproduzir aquilo ali. Mas nem todo mortal tem isso, né? Às vezes a galera vai na garganta mesmo, no grito mesmo. E aí não dura muito. É uma carreira que vai acabar muito rápido. Rapaz, falando em controlar drive, a gente se assustou com... Não deve ser conhecido de muita gente. É o cantor Rob Rock. Ele veio cantar aqui, fazer um show aqui em Fortaleza. E eu escutava o cara há muito tempo.
E quando ele foi cantar, o cara tá com 65 anos, a voz tá a mesma coisa. E eu chegava pro meu amigo assim, macho, ele tem que pelo menos errar pra mostrar que é ser humano, mano. Tá perfeito. E cantando, não, e pra humilhar cantando sorrindo, né? Ele disse assim, não, ele tem que errar, Tem mano, agora ele vai escolhidos errar. aí, né? Agora ele vai errar. Não, agora ele não. É uma não laringe tem. especial. Tem uma galera aí que é uns aliens aí. Cara, Tem essa muito explicação. absurdo. Porque... Não, é porque existe assim, por exemplo, tem, até você falou nisso, eu já ouvi o termo chamar laringe especial. É o mesmo caso assim, da gente tem aquelas crianças pivete que você não dá nada, mas quando abre o bocão, sai daqui, uau, você não. Provavelmente, pode ser uma possibilidade, né? É. Desse cantor que você citou, ele tem essa laringe especial e também, ele também deve ter cuidado muito bem da voz É, e durante toda a juventude. tem também a questão da fibra muscular. Isso. Então, tem pessoas que têm fibras musculares diferentes. Já tem estudos que provam, né, que tem pessoas que têm fibra muscular diferente na prega vocal, na laringe. Isso. Então, isso pode ser que dê uma resistência maior para aquele cantor. Ele é negro? Não, eu acho ele Pode ser que ele tenha esse cuidado. quase branco. Pronto, né? Porque assim, existe a diferença da musculatura da prega vocal das pessoas negras outra de pessoas brancas, né? É por isso que eu fiz essa pergunta, que eu fiz um estudo sobre isso, e que as pessoas negras, elas têm uma musculatura bem mais desenvolvida, que faz com que tenha uma voz bem mais projetada, bem mais assim, boa de se ouvir. É por isso que eu perguntei se é a Interessante isso. A gente vê muito Diferenças éticas, né? Em relação aos dentes, Carol, que você falou, o cantor tem que ter dentes. Dentes ou próteses, né? Porque alguns sons precisam dos dentes. Isso. Alguns fonemas. Nós temos os sibilantes, que o S precisa desse contato com a superfície do dente. Alguns fonemas, como P, B, precisam de toda a questão dos lábios, né? A questão da língua, interposição da língua. Então, tem fonemas que precisam de um aparelho mastigatório, os dentes na posição que deve ser, certo? Tem pacientes que me procuram assim, olha, porque eu sou cantora da igreja e eu tô percebendo que eu não tô conseguindo cantar tão bem. São meus dentes, eu não tô conseguindo, não tá saindo bem a minha voz, porque precisa desse esse contato do som com o dente para poder sair o fonema corretamente. Alguns fonemas precisam essa superfície do dente para bater na superfície do dente e sair o som. Eu vejo muito isso com cantores que usam aparelho. Tem dificuldade. Porque vai modificar ali a estrutura. Isso, todos os lábios também. A adaptação da língua, a língua às vezes vinha muito pra frente, né, ali. É lábio, e aí língua vai e dente. conter, a pessoa às vezes não consegue adaptar ali aquela nova condição ali da sua arcada dentária. E ela sente dificuldade pra cantar algumas coisas, né? Isso. E às vezes a pessoa acha que, eu acho que vai passar. Não, o dentista diz que daqui a tantos tempos vai passar. E não passa, né? E precisa fazer uma avaliação, né? A gente precisa fazer essa readaptação da postura da língua, do lábio, para poder conseguir até mesmo a mastigação. Né? E aí, eu até perguntar assim, a parte de tratamento de ortodontia estética. Uso de lentes nos dentes. Como isso influencia demais na articulação das palavras, principalmente no canto. Demais, assim, o pessoal acha que tá arrasando com aquelas lentes, mas quando vai falar é um desastre. É verdade, porque as lentes, né, elas estão sendo muito valorizadas no momento. Em relação à estética, né? Hoje em dia, os tratamentos odontológicos, eles param na estética. Visam a estética, na verdade. As lentes, ela está sendo uma moda. Lentes de resina, lentes de porcelana. Mas o problema é que as lentes, elas estão tomando o espaço dos lábios. Isso. Muitas vezes as pessoas fazem as lentes e ficam dentuças. Os profissionais, alguns, não fazem o desgaste que é para ser feito da estrutura do dente. Não faz o desgaste da estrutura do dente corretamente para poder ter aquele volume de lente. Certo? Por mais que seja 1 milímetro, mas isso já faz uma diferença no lábio, em toda a nossa constituição dos tecidos moles. Tá? E a lente, ela faz com que você não tenha mais esse contato entre os incisivos inferiores. Sim. Então fica uma certa... Passa aquele ar naquela região, não está mais tendo aquele contato, porque se o paciente tiver um contato muito forte nessa região dos dentes inferiores, vai fraturar a lente. Então tudo isso a gente... eu vejo em alguns tratamentos que os pacientes reclamam mesmo. Olha, eu estou falando diferente depois que eu fiz esse tratamento. Realmente acontece mesmo. Por um planejamento errado.
certo? E outra coisa também que eu vejo muito é o famoso preenchimento labial. Sim. Quando eu vejo blogueiras com aquele bocão, eu não presto mais atenção nem na fala, eu fico prestando só no movimento da boca, assim, que quase não mexo. Né? Aquele bocão, assim, meu Deus do céu, eu digo, vai procurar uma fono, minha filha, pra melhorar essa articulação. Porque é É bizarro. estética, né? Tudo agora é estética. É, né? tudo é estético. E é bizarro demais. Assim, eu sou muito, como eu trabalho muito com essa função, com a função, né, das estruturas de boca, língua, desde assim, eu sou muito contra a botox, porque paralisa demais Sim. o músculo e esses preenchimentos exagerados. Porque dependendo do tipo de preenchimento, até pode dar uma satisfação estética que fica harmonioso, mas a maioria é aquele bocão É, que aí- um pouco de exagero, né? demais. É uma desarmonia, na verdade. Né? É. Em vez de harmonizar, você acaba desarmonizando. Isso. E também tem pacientes que não conseguem nem mais tocar o lábio, né? Fica tão volumado que esse contato dos lábios não fecha mais. Eita. Fica direto na Vai, né? boca. Direto sim, sempre, né? Então isso prejudica muito. Prejudica a fala, prejudica os dentes, ele fica seco. A gente precisa sempre ter esse fechamento dos lábios corretamente. Esse pessoal que gosta de porque tem cliente que quer aquela coisa exagerada, porque acha Sim. bonito, né? Então isso prejudica, tem um Prejudica lado demais. prejudicial, né? E uma vez eu vi numa uma reportagem, sei lá onde foi, que a lente você tem que desgastar o dente, mas é deixar ele bem fininho, é só uns toquinhos. Ou era porque eu fiquei na dúvida se a Ai. pessoa tinha os dentes Eu acho que eu ruins, vi né? essa mesma reportagem. Era os Parecia, toquinhos. assim, o dente de vampiro, Vampiro, né? né? Nesse caso, houve um desgaste para coroas, né? A gente faz um desgaste para coroas, que é um desgaste maior, ou para lente. O desgaste de lente é de 0,5 a 1 milímetro só, certo? Alguns casos que o dente é muito escurecido, aí precisa desgastar um pouquinho mais. Mas não passa disso, sabe, Carol? É um desgaste, é pouco. Se ela né? tirar a lente, ela pode ficar sorrir normal ou não? Não, depois que aí, você faz a depois? lente, Carol, pronto. Você tem que Já partir para outra lente sem ela fraturar, certo? Porque Ah. você faz um desgaste no seu esmalte. Se ferrou! Você faz um desgaste, né? Não existe lente sem desgaste. Como eu falei, tem pessoas que não fazem o desgaste, fica dentuço. Aham. Porque fica além do que é o volume certo. Pois então, tem pessoas que fazem, a gente percebe logo. É lente. Percebe logo. Eu percebo logo. Eu olho logo, eu só olho pros dentes. Igual a mim, quando eu olho pro rosto, eu digo, fez preenchimento. Fez harmonização. E o pior é que a gente olha e já vê tudo isso, É. que mastiga mais pro lado. Não, E- assim, não mexe, não mexe automático. a sobrancelha. Fez botox. Mas existe o botox também funcional. Sim. Né? Aquelas pacientes que têm um masseter bem avantajado, assim, um masseter bem maior, hipertrofia do músculo masseter, por questões mesmo, ou do crescimento, paciente que é braquicefálico, né? Sim. Paciente bem mordedor, É. né? Gente, o macete é esse músculo aqui, ó. Esse músculo é Bem aqui que fica perto da orelha. Isso. Ah. Então, existe o botox funcional. Aí, nesse caso, você dá uma diminuída nessa função tensão, do né? músculo. Aí, é uma indicação. Há uma indicação para isso. Né? Sim, O maceta, macete. Masseter. ele qual é a função dele mesmo? Mastigatório. Fazer esse Ele, movimento. Se você pegar aqui, Sim. perto da orelha, aí você morde assim, você vai sentir ele. Cara, eu não sinto desse lado. tem algum problema, fala que você tá com problemas. É. Só descobrir A, o problema. a avaliação. Você não tem um músculo. ao vivo. Não, brincadeira, você não, tem um músculo. é porque às vezes eu sinto dor nesse, mas eu nunca senti nada nesse. E agora eu peguei nos dois lados, e você morde, você sente. Eu morri, eu não senti o lado Assim? de cá. Eu não senti o lado de cá. Não, você com certeza você tem o músculo, mas ele pode estar usando mais o do lado esquerdo. Isso. Que aí Entendeu? você não sente tanto O do outro. direito igual do lado Isso. esquerdo. Isso pode causar dores futuramente, dores musculares mesmo. Por conta dessa hiperfunção de um músculo de um lado só. Gente, esse número Pix aí é muito importante. Ajudem. Ajude a gente que a coisa tá séria. Porque assim, tem uma que foi até o Franklin que pediu pra eu não esquecer de perguntar, que era a relação do dente com o coração, Sim, sim. pra falar sobre isso. É, porque os nossos dentes, né, com todo o nosso sistema, né, estomatognático, ele está ligado com o restante do corpo. Olha, não existe nenhum órgão, né, porque o dente é um órgão, certo? Ele tem vasos sanguíneos, terminações nervosas, além de tecidos mineralizados. Então, os nossos dentes, eles estão interligados, sim, tanto pelo sistema nervoso como pelo sistema vascular.
tá? E uma infecção, uma cárie muito profunda, ela pode sim gerar uma sepsemia, que é quando a gente tem infecção por todo o nosso corpo. Em alguns casos, os pacientes podem ter um problema cardíaco, um problema mais sério, ou até mesmo um problema ocular, por conta dessas bactérias que elas podem infeccionar e elas vão ocupando espaços. Certo? Então, a questão da cárie é uma questão infecciosa, certo? E isso pode gerar problemas também gástricos. Tem pacientes que têm problemas gástricos porque não mastigam direito, também por causa de infecções. Podem causar vários problemas, né? Não no sentido de amedrontar todo mundo aqui, né? Mas a gente sempre tem que estar utilizando a odontologia como saúde no modo geral. Eu olho para o meu paciente de um jeito mais holístico, assim, de um jeito mais integral. Por isso que eu consigo olhar e indicar para um fonoaudiólogo, olhar e indicar para um médico, né? Para a gente poder ter esse multiprofissionalismo, gente, é o que a gente busca. Eu tenho que ir no curandeiro, isso sim, eu tô todo bichado, mano. Então tá tudo interligado. Oração sim, de peão. Está tudo interligado. Então o sistema mastigatório, deglutição, fala, tudo que a gente conversou aqui, foi muito rico a nossa conversa. Aprendi muito, cara, aprendi muito com a nossa conversa aqui. E pode ter certeza, está tudo interligado mesmo, tá? A gente sempre vai estar precisando de vários profissionais para poder elucidar essas nossas dúvidas, né? Até uma coisa sobre isso, a gente acompanhando o futebol, tinha um jogador, não me recordo do nome, mas ele jogava pelo Corinthians e ele tinha muito problema de dor nas pernas e cansaço. E suspeitavam que ele tinha problema no coração. E fizeram um monte de exame, não deu nada. E ele tinha alta performance, então o Real Madrid contratou. Quando chegaram lá, que fizeram a bateria de exames, diz assim, ó, você tem uma consulta agora aqui você vai pro dentista. Aí eu, hã? Sim. Aí quando for lá, era um negócio bem diferente, Sim. não era uma coisa comum. Mas quando tratou, esse cansaço e a dor nas pernas foram embora. E o problema era no dente. É interessante. Existem algumas pesquisas que pacientes gestantes que passam por problema periodontal, periodontite, problemas de gengivas, elas têm mais tendência a ter parto precoce. Então, para você ver como realmente o nosso organismo ele está totalmente interligado. Sim. Aí tu trouxe um negocinho aqui, né? Isso aqui é porque eu trouxe o meu shaker, que é um dispositivo que a gente usa com o propósito de... Ele tem o propósito da fisioterapia, criado para fisioterapia, mas nós, fonoaudiólogos, a gente usa para preparação vocal e também para ajudar na respiração. Então, ele aqui estava mais com o propósito de ajudar nessa função expectorante, né? Porque eu tô aqui na misericórdia mesmo, assim, muito gripada, muito secretiva. Minha voz falhou, pigarrei, tossi. Vocês devem escutar aí durante o programa, né? Mas...